Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. Você que está chegando pela primeira vez no canal, não se esquece de acompanhar a playlist inteira que a gente tem de Alteryx aqui. Hoje a gente vai aprender um dos componentes do Alteryx, mas a gente tem uma playlist com diversos componentes. A gente tem um vídeo específico com uma aula completa, como criando um projeto de Alteryx, né? Diretamente na ferramenta, desde a importação de uma base até a exportação do resultado final. Então dá uma conferida depois desse vídeo no canal que vocês vão encontrar muito conteúdo bacana. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um componente chamado Append Fields. Esse componente é um componente que vai fazer anexar dados de uma tabela numa segunda tabela. Então a gente vai usar duas tabelas para compartilhar os dados, tirando de uma e colocando na outra, tá? Essa é a função do Append Fields. Vamos lá, vamos conhecer? Então vamos lá para a ferramenta junto comigo. Valeu! Bom, pessoal, então aqui vocês já podem ver a minha tela do Alteryx, né? Vocês já podem ver o Alteryx em detalhes. Agora a gente vai ali na barra de busca. De novo, para quem está chegando a primeira vez no canal, dá uma conferida depois nos outros vídeos. Eu vou deixar o link de alguns aqui. Na verdade, eu vou deixar o link da playlist toda do Alteryx aqui em cima. E aí você clica nela e você vai entender toda essa navegação que eu estou fazendo na ferramenta, tá? Aqui, quando eu escrevo append, ó, ele já me traz esse componente Append Fields. Teve um pessoal no último vídeo que me falou no comentário por que eu usava a ferramenta em inglês, né? Eu uso inglês por uma questão só de conveniência para mim, para o meu dia a dia, tá? Mas se você tiver com a ferramenta em português, você pode ir aqui na barra de busca e escrever o termo em inglês mesmo, que o Alteryx ele faz uma tradução simultânea e ele vai trazer o componente, tá bom? Então, tanto faz escrever em inglês ou português, ele entende e traz o resultado do componente aqui. Dando uma olhada então no nosso componente, basicamente ele tem duas funções, tá? Essas funções elas vão variar por qual base que você quer considerar como a sua base alvo, que é a sua base target. O que significa isso? A base target, que é a base que eu coloco na entrada T, é aquela que vai ser alimentada com informações da base que eu coloco na entrada S. Então, a base que eu coloco na entrada T é sempre aquela base que no final vai ser alimentada com informações da base que eu coloquei na entrada S, que é a base que a gente vai fazer esse append, que a gente vai anexar informações, tudo bem? Então, eu vou dar aqui um run no meu fluxo, só para a gente conseguir analisar os resultados e ver as duas bases acontecendo, tá? Então, a gente tem na base target, na entrada T, a gente tem uma base analítica que ela tem 4 colunas. Tá? Então ela traz o estado, a metragem média por casa, né, por residência e o total da população da região. Tá? Na base que a gente colocou na entrada S, a gente vai ter o segmento dos clientes. Então você vai ter o segmento Home Office, Consumer, Small Business e Corporate. O que a gente quer fazer? A gente quer que o Alteryx pegue esses 4 segmentos e insira eles para cada linha de estado que eu tenho nessa base target. Então reparem o seguinte, ó, quando eu trago o componente Append Fields e coloco as duas bases, eu venho aqui e seleciono quais as colunas finais, né, que eu quero trabalhar. Então a flag ela vai me fazer escolher quais são as colunas que eu quero trabalhar no meu resultado final. Então aqui ele já está até me sinalizando, né? Quais são os campos que vêm da base que eu coloquei na entrada target e quais são os campos que eu coloquei na entrada S e na entrada source. Então eu tenho 5 campos. Quando eu processo esse componente, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma base final, ó, dá uma olhadinha aqui na aba de resultados, que ela tem o estado, a metragem média, o total de população. E agora, para cada estado, para o Alabama, por exemplo, ele inseriu uma linha de segmento. Então, eu tenho agora um Alabama Home Office, um Alabama Consumer, um Alabama Small Business e um Alabama Corporate. Então, o Alteryx inseriu essas classificações para cada um dos estados que eu tinha na base target. Tudo bem? Então, eu tenho 4 no Alabama, 4 no Alasca, 4 no Arizona, 4 no Arkansas e assim sucessivamente, na minha base inteira. Beleza? Se eu não quisesse trazer todas as colunas, ó, eu vou lá no meu configurador, vou tirar, ó, eu vou deixar só estado e o segmento. Vou processar de novo meu Alteryx e olha aqui, ó, 4 estados e no resultado somente 2 colunas.
4 estados e os 4 segmentos por estado. 4 estados não, né? Um estado e os 4 segmentos para cada um deles. Tudo bem? Então é isso que o Append faz. Eu trago um classificador que de repente eu coloquei numa base de source, pego esse classificador e coloco ele dentro da minha base principal, da minha base alvo, que é a base target. Só que eu poderia fazer invertido, né? E se a gente tivesse invertido? Então eu vou vir aqui, ó, dá uma olhada, ó. Na base target, eu coloquei o segmento de cliente. Então eu só tenho 4 linhas, uma para cada segmento. E aí eu quero que ele traga esses dados do estado, da metragem, da média e da população total dentro desta base. Agora eu inverti. A primeira coluna vai ser a coluna mandatória vai ser a coluna do segmento. E as demais vão ser inseridas a partir dessa coluna completa aqui, dessa base completa. Como é que eu faço isso? Ó, coloquei invertido no componente. Quando eu venho aqui no configurador, ó, eu já vejo a ordem das colunas. E aí, dá uma olhadinha no meu resultado agora. Dá uma olhadinha aqui embaixo nos resultados. Ó. Agora, a primeira coluna eu tenho ó, toda a relação de home office, uma linha para cada estado, uma metragem de cada estado, uma metragem média e o total de população de cada estado. Agora, o que eu dupliquei, olha que interessante, né? Eu apresento o dado de forma diferente. Então, eu tenho um Alabama Home Office, depois eu já vejo o próximo Home Office que é do Alasca, depois eu vejo o próximo Home Office que é do Arizona, e assim sucessivamente por todos os estados. Quando acabam todos os estados, eu entro no segmento de Consumer. Então, aí eu vou ter a relação de todos os estados novamente, como vocês podem ver aqui, ó. Estou navegando, depois eu entro no segmento Small Business e depois eu entro no último segmento, que é o segmento Corporate, colocando todos os estados, tudo bem? Então, a forma como a minha base final ela é apresentada muda dependendo de qual base eu coloco na entrada T e qual base eu coloco na entrada S. Obviamente que eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar e mudar a ordem das colunas. Então, se eu quisesse aqui, ó, na outra configuração, eu expliquei para vocês como filtrar colunas, né? Se por um acaso eu quisesse pegar esse target e apresentar dessa forma, porque o Alteryx vai respeitar, que essa é a base que eu coloquei na entrada target, mas se eu quiser colocar ela numa outra posição, é só eu vir aqui, ó, no configurador, ó, clico na source, por exemplo, e trago para cima. Agora eu vou clicar aqui na Target, eu vou nessa setinha aqui na parte superior, ó, e vou colocando Move Down. Ó, eu vou deixar ela em último. Vocês vão reparar que vários componentes do Alteryx a gente tem essa linha de Unknown. O que é o Unknown, pessoal? Unknown é o sistema se preparando para novas colunas desconhecidas. Então, se amanhã a minha base que eu coloquei na entrada Source, por exemplo, ela tiver uma coluna a mais, o Alteryx automaticamente vai colocar essa coluna no configurador. Se eu tirar esta flag do Unknown, independente da quantidade de colunas que eu tenha na minha base original, o Alteryx vai sempre apresentar somente essas daqui. Ele não vai considerar as novas. Então é para isso que serve essa linha de Unknown. Vocês vão ver essa linha em vários componentes. Vários componentes apresentam ela. O Select, acho que o componente Select Record vai apresentar isso também. Então você vai ver isso em vários componentes, tá bom? Ó, eu mudei a ordem e vou dar o Run. Olha como é que vai ficar a minha base final. Ó. Vou aqui, vou olhar a minha saída. Continua no mesmo critério, só que aqui agora a ordem do Customer Segment mudou e foi para o final da base. Mas continua na mesma distribuição, né? Tenho a ordem de estados, todos os estados, aí a lista de todos os estados para Home Office, a lista para Consumer, depois Small Business e por último a lista de Corporate. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula do Alteryx num componente um pouquinho mais simples, mas de grande utilidade, não é mesmo? Você pode colocar dados de uma tabela auxiliar numa tabela principal. Isso é legal, isso daí faz parte do dia a dia de muitas modelagens de bancos de dados, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente tem uma missão aí de chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos, e aí eu conto com vocês, com pessoas que gostam do Alteryx, que estão curtindo essas aulas que a gente vem dando aqui no canal. Compartilhe esse conteúdo, deixa um comentário com dúvidas que a gente responde assim que possível, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.